UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, vamos falar sobre um problema que atinge a mais de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência, a inclusão. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a professora Valéria de Oliveira, coordenadora pedagógica do programa Rompendo Barreiras, Luta pela Inclusão, da Faculdade de Educação da UERJ. Mestre em Educação pela UERJ, especialista em Linguística aplicada à saúde e à linguagem, com pesquisa na área de surdez, também pela UERJ, e em surdez e letramento em anos iniciais para crianças e ensino de jovens e adultos, pelo INES-ISERJ, Valéria é graduada em Letras pela UERJ e em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco. Na UERJ, é docente do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, com atuação no atendimento educacional especializado ensino colaborativo. Valéria também integra o Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovações Pedagógicas e representa a UERJ no Conselho Estadual de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Valéria de Oliveira, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que lhe agradeço, Eneida. Professora, eu vou começar pedindo para a senhora explicar para os nossos ouvintes, pessoa com deficiência, deficiente, portador de necessidades especiais, qual o termo correto e por que tantas mudanças em tão pouco tempo? Qual a dificuldade em se estabelecer essa nomenclatura? Essas nomenclaturas, elas são utilizadas por grupos diferentes. Pessoas que são da área de educação, pessoas da área da saúde. E cada um foi dando a nomenclatura, nomeando como achava que era interessante ou politicamente correto. Até que veio a legislação, que é o Decreto 5296, de 2004, e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção internacional na qual o Brasil fez parte da sua criação e adotou como parte da nossa Constituição, inclusive os seus protocolos facultativos, e nesses dois documentos vem escrito pessoa com deficiência. Por que pessoa com deficiência? Para valorizar a pessoa e não a deficiência que ela tem, né? E quando a gente fala assim, a gente acha complicado, como você diz, pessoa portadora de deficiência. Quem porta alguma coisa pode desejar não portar. Então eu posso portar uma bolsa azul hoje, amanhã uma preta. Eu deixo em casa azul e hoje eu estou portando a preta. A deficiência ninguém pode, não tem essa opção, então não é portador. E quando a gente fala em necessidades especiais, eu acredito que cada um de nós tem uma necessidade especial específica, não só quem tem uma deficiência. Eu considero que as pessoas, as crianças, por exemplo, que são pobres, têm dificuldade social, têm uma dificuldade muito séria que é a fome. Sem fome, ninguém consegue estudar. Então a necessidade daquela criança pode ser simplesmente a fome. Então a gente diz que ela tem alguma necessidade na área da educação educacional especial em decorrência da deficiência X, Y, Z. Então, cada uma das necessidades serão específicas dependendo da deficiência que aquele estudante tiver. No censo de 2010, o IBGE contabilizou 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência, o correspondente a cerca de 24% da população. Mas esse indicador foi recentemente revisado para baixo, não é mesmo? Ficando em pouco mais de 6% segundo o panorama nacional e internacional da produção de indicadores sociais. Quem é considerado com deficiência e o que mudou nos critérios de avaliação? O critério de avaliação, na realidade, ele não mudou. O que nós temos no censo é um censo que é respondido livremente pelas pessoas. Então, o recenseador fazia a pergunta e as famílias respondiam. Então, se tinha uma pessoa que usava um óculos de grau baixo em casa, dizia, tem uma deficiência visual. Quando, na realidade, nem todos os problemas visuais caracterizam deficiência. Nem todos os auditivos caracterizam deficiência. Então, quando foi revisar realmente quem tinha ou não a deficiência, parece que esse número caiu. Então, eu acredito que não fique nem nos 45%, aquela 24% da população
Nem mesmo os 6%, está ali na mediano. Então, depende, no censo, depende de quem responde, como responde, e os outros critérios que são vistos a partir de perícias, pessoas capacitadas para realmente avaliar se existe essa deficiência ou não, mas eles também demandam que eles sejam procurados, que sejam contactados para saber quem são essas pessoas. Então, nem todos chegaram a esse local para realmente se dizer se essa pessoa tem uma deficiência ou não. Como acontece aqui na UERJ. Nós temos os nossos estudantes que entram pela reserva de vaga que tem deficiência. Mas nem todos os nossos estudantes com deficiência acessam a nossa universidade pela reserva de vagas, né? Porque para acessar essa reserva de vaga, há necessidade da baixa renda. Então, quem tem deficiência e não é baixa renda, não entra na reserva de vagas. Tá associado... Mas nem por isso deixa de ter a deficiência. Então, esses, na hora da matrícula, precisam declarar. Nós temos no nosso sistema de matrícula um local para a pessoa declarar se tem alguma deficiência ou não e quais as suas necessidades. Nem todos declaram. Está associada à questão social também, Sim. né? E como uma pessoa é considerada com deficiência? Tem parâmetros, níveis de, por exemplo, no meu caso, eu tenho miopia. Eu não seria considerada uma pessoa com deficiência. Sim, tem parâmetros. Uma pessoa míope, ela não é considerada uma pessoa com deficiência segundo a legislação. Então, a gente deve ver a partir do Decreto 5296 de 2004, que eu já citei, e também a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E, atualmente, a gente ainda tem um Estatuto da Pessoa com Deficiência que traz várias legislações para o seu texto. Então, ali você vai encontrar quem são as pessoas com deficiências sensoriais. Se tem alguma deficiência visual, se ele é cego ou tem baixa visão, se é surdo cego, se tem uma deficiência física, se tem uma deficiência intelectual, se é uma pessoa com autismo, que o autismo não é uma deficiência, é um transtorno neurológico que, segundo a legislação, ele tem os mesmos direitos que a pessoa com deficiência. Então, ele entra nesse grupo. Mas quem tem o transtorno do espectro autista não é uma pessoa com deficiência. Na abertura da entrevista, eu citei a inclusão como o principal problema da pessoa com deficiência. Essa avaliação é correta? Quais os fatores que dificultam a inclusão de pessoas com deficiência? Eu tenho certeza que o que dificulta a inclusão é a falta de acessibilidade. Então, a acessibilidade antecede a inclusão. Para que possamos incluir, necessitamos de acessibilidade. E quando eu falo de acessibilidade, eu não estou falando somente numa rampa. Que muitas das pessoas associam acessibilidade à construção de uma rampa. A mobilidade. Mobilidade, né? Exatamente. Urbana e também residencial, nos prédios. Não é isso. Tem acessibilidade comunicacional. Então, uma pessoa surda necessita que tenha libras, um texto em libras, na web, por exemplo, na TV, que tem uma janela em libras, palestras que tenham intérprete de libras. Uma pessoa que é cega, ela necessita de textos acessíveis para que ela possa ler com leitor de tela. Ela necessita de instrumentos textuais em braille. Existem equipamentos que podem, a partir do leitor de tela, transformar a página web, online e offline, acessível para uma pessoa surda cega, que é um instrumento chamado de linha braille. Você conecta ao seu dispositivo, o leitor de tela faz a leitura, além dele transformar em áudio para o cego, ele também faz subir pontos em braille nessa linha em que a pessoa surda cega vai poder ler. Então, a pessoa surda cega também pode acessar a internet, desde que esse ambiente esteja acessível. Em que medida as políticas públicas podem minimizar esses problemas? Olha, as políticas públicas, elas estão aí postas. Algumas estão sendo retiradas de nós, é fato. Mas ela minimiza a partir do momento em que, infelizmente, o ser humano necessita de instrumentos legais que o obriguem a fazer algo. Mas só o fato de existir a legislação a partir das políticas públicas não resolve nada. Como eu já disse antes, a gente necessita de pessoas que cumpram esse papel de agente de inclusão. Então, toda a população deveria desempenhar esse papel, agente de inclusão. E como agente de inclusão, deve propiciar a acessibilidade. Então, mais que a política pública, a gente necessita conscientizar
toda a população. A senhora comentou ainda há pouco que a UERJ possui reserva de vagas para estudantes com deficiência. Qual é a sua avaliação? Quais têm sido os resultados? Os resultados são bem positivos. Eu conheço vários ex-estudantes da UERJ que estão muito bem colocados no mercado de trabalho. Atualmente, desempenho o papel de professora do atendimento educacional especializado no nosso colégio de aplicação, que também é o UERJ, também tem reserva de vaga. E os nossos estudantes com necessidades especiais em decorrência de alguma deficiência ou do autismo, que é o nosso maior público no CAP, têm conseguido cursar a educação básica. Muitos têm acessado a universidade a partir desse trabalho que é feito de inclusão, a partir da reserva de vagas. E é bom registrar que nós temos 2 formas de inclusão desses trabalhadores no mercado de trabalho. Um caminho são as empresas privadas, que aí nós temos uma legislação específica que diz que nós necessitamos ter nessas empresas, a partir de 200 funcionários numa empresa, tem que ter no mínimo de 2% de trabalhadores com deficiência. E isso o Ministério do Trabalho tem cobrado mesmo. Então, ele vai às empresas, se tiver 200 funcionários, há necessidade de 2%. E se for 1.001 ou mais, 5%. Então, essa percentagem vai de 2% a 5% nas empresas privadas. De acordo com o número de funcionários, De acordo com o número de funcionários. Agora, para os concursos, nós temos o decreto 3298 de 1999, que diz que deve ter reserva de, no mínimo, 5%. Isso para os cargos públicos? Para os cargos públicos. Em todas as esferas? Em todas as esferas. E vale destacar que essa legislação das empresas é uma legislação federal. Também tem a Lei 8112 de 1990 para os concursos públicos, que também tem um máximo, né, que são 20%. Então, para os concursos públicos, esse número de vagas, dependendo do número de vagas que é oferecido, vai ficar entre 5% e 20%. Não ultrapassa 20%, não pode ser inferior a 5%. A senhora comentou ainda há pouco sobre o CAP, né, que também tem uma reserva de vagas. E em relação a outras escolas voltadas à educação básica, o que tem sido feito? Nas outras instituições, inclusive nas instituições privadas de educação básica, não existe reserva de vaga, não. Não é permitido que negue a matrícula. E como esse estudante é acolhido? Vai depender se nessa instituição tem profissionais que consigam dar conta das necessidades educacionais especiais de cada um dos alunos que acessam essa instituição. Para encerrarmos, gostaria que a senhora explicasse rapidamente qual o trabalho desenvolvido no programa Rompendo Barreiras. O Rompendo Barreiras, ele nasceu para dar suporte ao estudante da nossa universidade, nossos estudantes com deficiência. Então, ele atende todo e qualquer estudante da UERJ que nos procure, incluindo o CAP. Mas nossas ações foram crescendo e a gente expandiu nosso atendimento para toda e qualquer pessoa com deficiência que nos procure. A prioridade é que seja estudante da UERJ, mas a gente também acolhe outros estudantes que venham de fora, profissionais com deficiência também, inclusive os nossos ex-alunos da UERJ, que hoje são profissionais. Se necessitarem de algum suporte, alguma ajuda, nós estaremos lá. Nós tornamos muitos materiais acessíveis, inclusive para profissionais com deficiência. Exemplo, nós temos professores formados pela UERJ, são cegos e nos procuram para corrigir, por exemplo, as provas de seus alunos. Então, essa correção é feita com o auxílio dos nossos bolsistas e depois, para os professores do Estado, por exemplo, que ele é lançado online, essa nota é lançada através dos nossos computadores, no Rompendo Barreiras. E a gente faz leituras de livros, a gente grava textos, a gente salva textos para serem lidos com leitores de tela, a gente manda esses textos online, oferecemos cursos de braille, de libras, uma série de atividades que nós desempenhamos no Rompendo Barreiras. E como a pessoa interessada pode fazer contato com vocês? Ligando para 2334-0303 ou mandando um e-mail
rompendobarreirasurg@gmail.com. Obrigada, professora. Por nada, foi um prazer. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Valéria de Oliveira, coordenadora pedagógica do programa Rompendo Barreiras, sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Acompanhe nossa programação em www.cte.erj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Alfredo Fará. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE SR3.